Ó meu Rio, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado me alucina, esse time da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar, que faz essa galera delirar. Vamos gritar, meu povão, é gol, a rede vai balançar, com Vasco da Gama, meu bem. Campeão de terra e mar, fala família Leonardo aqui para mais um dia de Vasco neste sábado ainda na parte da manhã do dia 9/11 de 2024. Eu venho aqui naquela intenção de te manter atualizado com as principais informações do gigantesco da colina e, é claro, falar muito sobre essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro que começou nessa sexta-feira e hoje, sábado, o bicho vai pegar. O bagulho tá louco, o processo tá lento e o Vasco entra em campo, claro, ainda visando uma vaga na pré-Libertadores, ainda tem condições, só que pega uma parada duríssima lá no Castelão, que é o Leão do Pici, mas é claro que enquanto houver uma esperança, eu vou acreditar e é claro que eu estou sim naquela expectativa do Vasco poder surpreender hoje. Então vamos trazer aqui as prováveis escalações, o quadro de arbitragem, aonde irá passar esse jogo e também toda a nossa expectativa, aquilo que de repente o Vasco tem que fazer para poder vencer os caras lá. Uma outra coisa que eu quero trazer, algumas atualizações, como a do Orediano, que falou categoricamente em uma entrevista que quer ficar no Cincinnati. Vamos falar também aqui de Galdames, porque quanto mais cavamos essa história, mais nós descobrimos, e também sobre Evangelos Marinakis, quem esteve falando agora do grego magnata bilionário, foi lá a TNT. Eu vou trazer um corte aqui para você poder conhecer um pouco mais do perfil desse cara que supostamente quer comprar o Vasco da Gama. Então, depois da vinheta, eu volto aqui, ó, com muitas, mas é com muitas informações desse time. Pô, meu irmão, esqueça tudo, não adianta, meu irmão. O dia de jogo é o dia que o torcedor já acorda como? Voando. Vamos para a vinheta. Voltamos aqui, Leonardo Canal na torcida Vascaínos. Para quem chegou aqui agora e ainda não é inscrito nessa bagaça aqui, ó, faça como esses 100 mil que estão aqui. E essa plaquinha eu quero agradecer principalmente a esses 100 mil, porque sem vocês aí do outro lado não adianta, nem existiriam na torcida Vascaínos. Então, desde já, muito obrigado pela moral, muito obrigado pela audiência, pela paciência, por estar comigo aqui todos os dias. Bom, deixa o seu comentário, deixa aí também o seu like, você sabe que o seu like provoca esse tipo de conquista aqui no canal, então se você gosta do meu trabalho, não esqueça, me dê aquela moral. E se não for inscrito, venha fazer parte da família que mais cresce aqui no YouTube. Pô, que moral, hein? É pra você. Bom, aqui um na torcida Vascaínos. Agora, cara, eu também não poderia deixar passar batido o nosso parceiro que sempre tá fazendo a boa aqui por esse canal, sempre tá presenteando os inscritos desse canal, porque esse aplicativo, a primeira coisa, não é um site de apostas. Segundo, quando você baixa o aplicativo, você já ganha 1000 moedas para poder apostar em diversos campeonatos dentro da plataforma, e esses campeonatos, eles te possibilitam a ganhar dinheiro de verdade, porque quanto mais moedas você ganhar, mais você pode trocar por grana de verdade. Léo, eu tenho que botar R$1? Não, como eu disse, o aplicativo é totalmente gratuito. Um outro detalhe é que todos os dias, quando você abrir o aplicativo do Inplay, você tem a possibilidade de resgatar 250 moedas. Se assistir anúncio, ganha moeda. Se abrir o aplicativo todo dia, ganha moeda, além das 1000 moedas
que você já tem. Então, faça boa, vem aqui, faça parte também aqui do Implay, você vai gostar. E hoje nós faremos aqui, é claro, o nosso campeonato. A partir das 5 horas terá uma super transmissão. Para você poder baixar o aplicativo do Implay, é só você vir aqui nos comentários fixos e também na descrição desse vídeo. Aí, ó, já adicionei mais um bônusinho, já tenho 3.400 moedas. Tô ganhando as moedinhas aqui, tá? E aí tem vários campeonatos, vários tipos de situação que você pode ali opinar. O que você acha, né, das estatísticas que você tiver ali, no caso, colocando suas moedinhas, ela pode te render grana de verdade. E parece que grana de verdade também o Vasco vai receber pelo simples fato de deixar o Orediano seguir o seu caminho, porque é a vontade do jogador. O jogador já falou em entrevista que quer continuar no Cincinnati, vive um bom momento lá, é ídolo lá da galera que acompanha o Cincinnati, e em coletiva de imprensa de pré-jogo pelo FC Cincinnati, Luca Orediano reafirmou o seu desejo de permanecer na equipe para 2025. Lembrando que ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025, mas no caso existe ali já um passe fixado, uma preferência, uma prioridade de compra do Cincinnati, que promete exercer essa prioridade e levar de vez o Orediano. E eu queria saber de vocês se você vai sentir saudades. Um outro caso também aqui, que cada vez que a gente fica sabendo de mais coisas, é sobre o Pablo Galdames, que a prioridade dele é fechar com o time da Argentina, segundo o que o Fabinho conseguiu apurar com alguns de seus agentes. O Orediano, ele tem 2 objetivos. Primeiro, a Europa. Segundo, ali, pode ser um clube argentino, mas em nenhum momento falou em fechar com a Universidade Católica do Chile. Ele queria até permanecer no Vasco, mas não faz parte dos nossos planos. E um outro detalhe, tá? Ó, o Galdames estava muito próximo de bater uma meta de renovação automática com o Vasco. O Cruz Maltino irá disputar 61 jogos nessa temporada. E o chileno atuou em 27. Cara, eu fico aqui bem desconfiado, e me leva a acreditar que se ele tivesse ali cumprido pelo menos metade desses jogos aí, ele continuaria no Vasco para 2025, naquela renovação chamada automática. Mesma coisa aí do Maico, que até agora essa situação do Maico está mal explicada. Uns dizem que não tem contrato nenhum, uns dizem que tem, enfim. Final agora de dezembro de 24, nós vamos ficar sabendo dessa história de verdade. Uma outra coisa que também pipocou aí, Fabinho teve apurando, foi essa história do material esportivo. E olha só, eu tenho uma informação que eu vou subir até mais tarde aqui, juntamente com a galera do Na Torcida, que além da Mizuno, a Nike também está muito interessada assim nos clubes do Brasil. Aquela informação do Madruga, da página @Madruga, ele é vascaíno, é jornalista, essa informação ela é quente. Existe sim também uma possibilidade da Nike estar tentando aí sim fechar com o Vasco da Gama. E a história do novo material esportivo segue sem um desfecho. Algumas empresas mostram interesse e estão no páreo. Apuramos que a Mizuno segue forte e com muita vontade de patrocinar o Vasco. Então é mais uma empresa que está tentando ali de alguma forma fechar negócio com o Vasco. Alguns dizem que a capa vai até o final de 2025. É mais uma situação que quando fechar 2024, nós vamos ter ali um melhor, sabe? Eu acho que um melhor entendimento de quem é que realmente vai fechar com o Vasco. Agora, uma outra coisa também, olha, 2025 promete, hein, galera? Ó, especulado como interessado na Vasco SAF, Evangelos Marinax pode comprar a SAF do Vila Nova. Aí o Vila Nova foi lá em suas redes sociais. Tá aqui o Leandro Bittar, ele é um dos executivos lá do Vila Nova, e ele esteve explicando que em nenhum momento houve esse tipo de contato, que o Vila Nova tem outras frentes para poder vender os seus ativos do futebol, que eles têm uma empresa direcionada para isso, e que não existe esse papo do Evangelos Marinax comprar o time do Vila Nova. Contrapartida, está aqui, ó, a TNT... Com o tempo seja mais interessante a gente se debruçar. Um minuto que vocês já vão falar. Mas a TNT teve detalhando aqui mais ou menos o perfil do Evangelos Marinax. E eu queria saber se ele se assemelha
com alguém que já esteve aqui no Vasco da Gama, sendo diretor, sendo presidente, porque o cara lá é uma figura icônica. Ele é amado e odiado. Ele faz ali coisas ali que hoje em dia eu acho que não cabe mais no futebol brasileiro. Seria interessante ver um cara desse atuando aqui nos bastidores. Olha, depois do John Textor, né? Também da Dona Leila, também, que movimenta muito esses bastidores. Imagina esse tipo de homem. Com o tempo seja mais interessante a gente se debruçar com mais energia nessa figura do Marinakis, mas ele é um personagem riquíssimo, extremamente controverso no futebol grego. Ele é um deus para os torcedores do Olympiacos e um demônio para os torcedores adversários. Ele já foi investigado e não chegou nem ao pé de denúncia, tá? Mas já foi investigado por manipulação de resultado, por suborno a árbitros no futebol grego. Ele é um cara que, nesse momento, enquanto proprietário do Nottingham Forest, está suspenso pela Federação Inglesa por ter cuspido no chão enquanto a equipe de arbitragem passava por ele na derrota do Forest para o Fulham em setembro, agora pela Premier League. É divertidíssimo. É um negócio simbólico, né? De ele não cuspiu no cara, mas ele tipo mandou a mensagem. Era para você esse aqui. E ele foi, enfim, indiciado pela federação e ele tentou apelar. E na apelação, o argumento de defesa foi de que, porque ele fuma de 2 a 3 cigarros por dia, ele tem muita tosse. Então ele estava com uma tosse naquele momento, ele calhou dele cuspir quando o árbitro responsável, na visão dele, pela derrota do Nottingham Forest, que, aliás, o Forest está voando, né? O Marinakis, ele chega aqui em 2017, ele retoma o Forest para a Premier League depois de 23 anos, e nesse momento o Forest ele está no G4 da Premier League, com mais pontos do que o Arsenal, o Tottenham, Chelsea, etc. E tal. Mas, enfim, ele está suspenso, já cumpriu 3 jogos, tem mais 2 jogos de suspensão por conta desse cuspe no chão. É uma pessoa extremamente, falei, de uma história rica e muito controversa, que a gente pode se debruçar caso esse interesse no futebol brasileiro ou no próprio Vasco ele se concretize. E você falou que ele é amado pelos torcedores do Olympiacos? Ele compra o Olympiacos, eu acho que há 10 anos. 2010, já tem quase 15. Ele ganhou 7 vezes o Campeonato Grego. Tá louco, meu. E agora ganhou a Conference League, né? O primeiro clube grego campeão europeu da história. Ainda ganhou a Conference League. Com o tempo. Então, quer dizer, esse daí é o Evangelos Marinakis, que muito tem se falado dele aqui no Brasil. E como eu disse, se assemelha a alguém que você conheceu. O cara já foi, no caso aí, investigado, mas não chegou nem a ser indiciado, né? Pelo que eu entendi, sobre manipulação, sobre comprar juiz. Juiz passa na beira do campo, ali ao lado dele, ele cospe no chão para não cuspir no juiz. Mas contrapartida lá pro clube dele, ele é tratado como um deus. Para os adversários, ele é um demônio. E, cara, não é brincadeira não, eu fico imaginando uma figura dessa no futebol brasileiro. Não sei se fecha com o Vasco, se não fecha, se o Vasco vende ou não, a sua SAF aí. Tudo isso é mais uma situação que eu acho que em 2025 vai ficar bem clara. Mas para 2024, nós temos a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem e começou gostosinha, porque o Internacional, que eu acho que já cravou uma vaga na Libertadores de 2025, venceu o Fluminense. O Fluminense está se complicando. E também o Palmeiras, conseguiu bater o Grêmio. Adivinha quem meteu o gol do Palmeiras? Exatamente, o menino Estevão. E para a gente poder seguir, hoje vai ter aqui uma super rodada. Hoje nós teremos aqui mais 7 jogos. Só vai ficar faltando um jogo, que é o do Império do Mal, contra o próprio Atlético Mineiro. Vai ser a entrega das faixas. E isso vai acontecer no meio da semana que vem, porque amanhã é a finalíssima da Copa do Brasil, e isso muito interessa o Vasco, tá bom? Agora, pra gente poder seguir, está aqui, ó. Hoje acontecerão os seguintes jogos: às 16h30, Vitória e Corinthians, Botafogo e Cuiabá. Às 19 horas nós teremos aqui 4 jogos. E é claro que você vai colar conosco aqui na nossa transmissão para ver pelo Premier, que não vai passar em outro lugar, que não seja, como diz o Deco, né? YouTube, Premier, no Premier vai passar, o jogo do Vasco a partir das 19 horas, juntamente esse jogo também do Atlético Goianiense. E ali o Red Bull, Juventude e Bragantino, Juventude, meu Deus do céu,
e Bahia. Vamos lá, agora sim, Cruzeiro e Criciúma, esses são os jogos das 19 horas. E às 21 horas, enquanto nós estaremos aqui fazendo o nosso pós-jogo lá no NTCast, vai rolar, São Paulo e Atlético Paranaense. Então, sábado aí repleto de jogos para vocês poderem assistir. E por enquanto, com os jogos de ontem, a tabela do Campeonato Brasileiro está dessa forma. O Vasco não perde a sua colocação, mesmo, né, que venha tropeçar. Aí, caso na quarta-feira o Atlético vença o Império do Mal na entrega das faixas, é o único clube que pode ultrapassar o Vasco. Agora o Vasco vai, né, enfim, enfrentar o time do Fortaleza, que é aí, cara, se eu não me engano, está invicto, tá? Já já nós vamos falar sobre isso. Está invicto lá no Castelão. Mas caso o Rafael Paiva consiga quebrar mais um tabu, o Vasco chega a 46 pontos. Um outro detalhe é essa partida do Juventude versus o Bahia. Juventude que está desesperado, tentando dar uma resposta. Então é claro que eu vou torcer para o Juventude e é claro que eu vou torcer também para o Criciúma. E simultaneamente aqui na nossa transmissão, nós vamos passar para vocês tudo que está acontecendo. Falando agora um pouco sobre Vasco da Gama, hoje tem Vasco, foi a única artezinha que eu achei, cara, foi essa daqui. Eu não curto muito aquela arte do Vasco animada, não. Você gosta? Aquela arte, não tenho nada contra ali a página que faz, nada disso. Só a arte que eu acho que poderia ser uma parada representando um pouco mais a seriedade do jogo. Poderia fazer a arte ali para as crianças e também uma arte um pouco mais, né, séria. E eu gosto de colocar as mais sérias. João Vitor nem vai jogar e muito menos o Estrela. Isso é para ver, né, que a Betfair também está totalmente aí fora de contexto aí daquilo que vai acontecer entre Vasco e Fortaleza hoje. O Vasco ontem terminou a sua preparação lá no Ceará, visando o jogo de hoje. Vou deixar aqui um trechinho do highlight daquilo que aconteceu no dia de ontem. O Vasco ontem treinou na parte da noite, não sei se foi por causa do sol, mas já foi à tarde, não sei se era também para poder recuperar os jogadores depois da viagem, deu descanso na parte da manhã, mas a galera esteve treinando. E aí o destaque para Felipe Coutinho, que tudo indica, vai começar no banco de reservas. Então esse é o Vasco. Agora, o que pegou todo mundo de surpresa foi essa informação aqui do Dimitri Payet, que foi fazer seu exame de imagem e não detectou nenhuma lesão. Aí, meu irmão, aí a internet caiu matando em cima do Dimitri Payet, porque ninguém consegue entender o porquê que o Payet então não viajou se não tinha lesão. Será que era cansaço? Será que era viagem? Enfim, eu não sei, não vou ficar aqui especulando, mas é claro, se não tiver no caso, uma justificativa bem plausível, você vai pensar o que você quiser. Afinal de contas, né, o mundo é livre até mesmo para você poder pensar. Agora, o Dimitri Payet não viajar ficou ruim, pegou mal, na minha opinião, mas eu queria saber da sua. Agora vamos falar um pouco sobre o adversário, que está invicto, no seu campo, nos seus domínios. Adversário do Vasco nesse sábado, Fortaleza, é o único invicto jogando em casa nesse Brasileiro. Ótima apuração lá do estagiário do Vasco. São 16 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 26 gols sofridos, 26 gols feitos e só 8 gols sofridos. E aí, rapaz, você para analisar, né? Os caras só têm ali um saldo de gols sofridos de 8 gols. Ou seja, o Vasco aí vai ter que ralar hoje para conseguir bater os caras lá. Mas eu também não acho impossível, não, tá? Já vi jogos do Fortaleza aí, principalmente lá no Castelão, bem abaixo. Jogo difícil, Fortaleza ainda não perdeu jogando em casa no Brasileirão. O Vasco ainda não perdeu para o Fortaleza nessa temporada. Um empate tá de bom tamanho? Ou hoje o Vascão tira a invencibilidade do Fortaleza em casa? É uma pergunta aí do estagiário do Vasco, que seguiu nesse tema, e é bem pertinente para mim poder fazer para vocês. O Vasco ainda não perdeu para o Fortaleza esse ano. O Fortaleza ainda não perdeu em casa. E aí hoje o Vasco pega o Fortaleza, lembrando que o Rafael Paiva, vira e mexe, está quebrando esses tipos
de Tabu. O que vocês acham aí? Que o Vasco consegue hoje fazer a boa? Consegue hoje bater o Fortaleza? Ou o empate está negociável, você assina embaixo? Lembrando que o empate, o Vasco chega a 44 pontos. Calma, torcedor. Vasco ainda tem 3 jogos dentro de São Januário. Então eu acho que dá sim para o Vasco poder se recuperar nesse campeonato. O Vasco ainda pega o Atlético, ainda pega o Atlético Goianiense e ainda pega o Internacional, que é o próximo compromisso do Vasco, depois da data FIFA. Agora, falando ainda sobre o time do Fortaleza, vamos aqui para as prováveis escalações. Vojvoda pode escalar Tinga na lateral, caso Brits ainda não possa jogar, devido ao protocolo de concussão do jogo passado. O restante do time deve ser o mesmo que enfrentou o Juventude fora de casa. Fortaleza quer vencer o Vasco pela primeira vez nesta temporada. Provável escalação dos caras, vamos lá. No gol, o João. Na zaga, Kusevic e Tite. Mancuso e provavelmente o Tinga nas laterais. O Matheus Rossetto, juntamente com o Hércules e o Emanuel Martinez, fazem o meio-campo. E no ataque, o Moisés, que eu queria até no Vasco um tempo desse atrás, o Marinho e o Lucero. Esse é o time do Fortaleza para poder enfrentar o Vasco da Gama. Agora o time do Vasco, a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, Maico, porque o João Vitor não joga, foi expulso, e o Léo zagueiro. Nas laterais, Lucas Piton e Paulo Henrique. Bom, no meio-campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Maxim Rodrigues. E ficou essa questão, né, do Coutinho também não começar como titular contra o Fortaleza. Não sei porquê, não sei se o Coutinho está 100% ou não, isso é um outro ponto de interrogação. Porque se o Coutinho descansou 2 jogos, se o Coutinho não está sentindo nada, se o Coutinho não vem de lesão, por que o Coutinho vai começar no banco de reservas? Bom, será que também poderia, no caso, ter ido para o Ceará para poder enfrentar o Fortaleza? Ou foi porque o Dimitri Payet aí, dizem, né, meteu um migué? Eu não vou julgar o jogador, mas ficou ruim. Mas, no caso, o Coutinho foi porque o Payet não foi? Se o Payet tivesse ido, o Coutinho realmente seria preservado? Bom, fica essas questões que eu acho que a gente nunca vai ter aqui uma resposta. Bom, um outro detalhe é o Puma Rodrigues na ponta direita, o Emerson Rodrigues voltando depois de ter sido punido pelaquela situação, de ter faltado treinamento, exatamente. Então, está voltando juntamente com eles o Verratti, que precisa de uma boa atuação para poder justificar aí também toda essa galera que acredita demais no Verratti, inclusive eu. Mas a última atuação pelo Campeonato Brasileiro, olha, contra o Botafogo, foi pavorosa, Verratti. E o Vasco tem os desfalques de Payet, /machucado, sentiu um desconforto, mas no exame não provou nada. João Vitor, que tomou mais um cartão vermelho. O Adson, que está em transição. O Estrela, que está em transição. E o DVD, meu irmão, só o ano que vem. Eu acho que desses jogadores aí, de repente, a gente ainda pode ver o Adson e ver também aqui o Estrela. Mas, enfim, todos sabem que, infelizmente, o DVD sofreu ali uma lesão de ligamento e vai ficar 8 meses fora. Agora deve ser uns 6 meses, mas só volta lá para os meados de 2025. Bom, o árbitro dessa partida é o Lucas Paulo Torezin, primeiro assistente, Bruno Bochila, segundo assistente, Rafael Trombeta, e aqui o árbitro de vídeo, Rafael Trace. Então esse é o quadro de arbitragem para Vasco e Fortaleza, e eu espero não ter que falar de arbitragem quando acabar essa partida. Bom, lembrando que esse jogo não vai ser TV aberta, não vai ser TV fechada, no caso Sport TV, só vai passar no Premiere e aqui no nosso canal de YouTube, uma super narração, uma super transmissão a partir das 17 horas, lá para as 5 horas da tarde, nós estaremos aqui. E eu gosto assim, tá? Quando eles vêm para cá, bom, o Nilson Almirante colocou aqui, ó,
o palpite dessa galerinha do GE. E eu gosto é assim, porque ninguém está acreditando no Vasco. Bom, e só teve um empate, que foi aqui, ó, do Thiago... Rapaz, deixa eu ler aqui o nome do homem. Comentar. Thiago Medeiros. Bom, esse foi o único que acreditou que o Vasco poderá tirar um pontinho do Fortaleza no Castelão. E aí eu queria muito saber a sua opinião. Bom, eu acredito, tá, que o Vasco pode surpreender, mas aí o Vasco vai ter que fazer mais ou menos o mesmo trabalho que fez contra o Bahia. Eu acho que contra o Bahia é um jogo ali que você pode tirar como modelo, como exemplo para o restante da temporada do Vasco, se o Vasco está realmente aí ainda pensando em G6. Não adianta também o Vasco chegar lá hoje, se botar a busanfinha, desculpa a expressão, mas se botar o popô na parede, se ficar jogando com as linhas baixas, com essa marcação frouxa no meio campo, deixando o time do Fortaleza transitar a bola, fazer ali, no caso, alugando, fazer um tipo de jogo, alugando o meio campo, mandando, controlando a partida, esquece. Outra coisa, não adianta se defender se você não tem um contra-ataque rápido, uma saída de bola rápida, se os seus laterais não funcionam nas transições, se o Vasco fica preso, se o Hugo Moura é lento, juntamente com o Matheus Carvalho, no controle da partida e na saída de bola. O Vasco vai ter que buscar soluções, vai ter que usar a velocidade, de repente, do Emerson Rodrigues, que, cara, do ataque ainda é o melhor. De repente, o Puma também numa dobradinha, ali juntamente com o PH, possa surpreender. Eu queria muito que o Felipe Coutinho jogasse. E se o Felipe Coutinho jogasse, eu arriscaria um 4-4-2. Também não botaria o Vasco num 4-3-3. Para o Vasco jogar com o Felipe Coutinho, tem que ter mais um homem de marcação no meio campo. Porque quando o Felipe Coutinho entra, por mais que ele se esforce, ele não consegue ali manter, sabe, no caso, aquela intensidade para marcar. E aí o Vasco fica pecando, o Vasco fica devendo, aí abre-se os espaços, aí com certeza o Marinho vai cair de um lado em cima do Piton, o Moisés vai querer cair em cima do PH, e se você não explorar, de repente, a fragilidade de um time que vai avançar e vai deixar espaços também, que é o caso do Fortaleza, que vai querer ali amassar o Vasco, se você não conseguir aproveitar isso com transições rápidas, com ultrapassagem dos laterais. E, porra, o Piton é um bom lateral no setor ofensivo e também aí o próprio PH é um homem de velocidade. Só que se você vai jogar com o Coutinho, você vai ter que escolher, ou tu vai deixar o Puma, ou tu vai deixar o Emerson Rivaldo. Se eu fosse jogar com o Felipe Coutinho, eu não tirava o Máximo, sabe? Dessa partida, eu deixaria o Máximo e tiraria o PH e colocaria o Máximo e o Felipe Coutinho. O meu time seria o mesmo ali atrás, até porque ele não vai dar chance para os meninos da base, mas o meio campo seria 4 jogadores. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho e o Máximo. E na frente, ali o Colômbia, juntamente com o nosso Verratti, o goleador. Agora, também, viver só de uma bola, o time de uma nota só, buscando só o Verratti, cruzamento, porra, meu irmão, pode dar certo? Pode, mas o Vasco mostrou, principalmente contra o Bahia, que tem mais alternativas do que essa. Então eu espero muito aqui que o Vasco consiga surpreender o Fortaleza e também surpreender o torcedor do Vasco, que está esperando aí uma reação, porque não adianta ganhar uma, perder 2, empatar 3. O Vasco precisa pontuar, se é que o Vasco ainda tem pretensões. Se não, faz ali o feijão com arroz, soma ali uns 48 pontos, fecha o campeonato, vai para a Sul-Americana e esquece esse papo de Libertadores. Bom, eu estou vivendo um jogo de cada vez. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Para mim, é um jogo de muitos gols. Vou botar o mesmo placar que eu coloquei contra o Botafogo. 3-2 Vasco. Eu não espero a mesma atuação contra o Botafogo e nem o mesmo placar. Pelo amor de Deus, Vasco, nos ajude também a te ajudar. Porra, também não dá, né? Tô metendo o meu pé. Fiquem com Deus. Fiquem aí com esse pré-jogo e mais tarde nós voltamos aqui com muito mais transmissão, narração, opinião, todo o pré-jogo de Vasco e Fortaleza. Beleza, galera? Foi que foi.